Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que todo cristão deveria conhecer: a graça de Deus. Na Bíblia existem muitas passagens que falam sobre o sacrifício de Cristo e sobre como funciona o perdão pelo sangue. Nesse vídeo, nós vamos explorar algumas delas. Antes de começar, eu gostaria de pedir para que você deixe o seu like e se inscreva no canal. Primeiramente, é necessário entender que nós somos salvos pela graça, isso é, o favor imerecido de Deus por meio da fé, como diz em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Dito isso, a salvação é dada através da fé que temos em Jesus Cristo. Para entendermos esse processo, é necessário saber sobre a lei do Antigo Testamento. Em Hebreus, capítulo 9, versículos 2, 3, 6 e 7, diz assim: Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, a que se chama Santo dos Santos. Ora, estando esses primeiros assim preparados, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, oferecia por si e pelas culpas do povo. Nessa palavra nos é contado como, na tradição da época, funcionava o perdão dos pecados. Havia dois tabernáculos, separados por um véu. Antes do véu estava o primeiro tabernáculo, chamado santuário. Após o véu, havia o segundo santuário. Esse era chamado Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote entrava e levava algum animal, o qual sacrificava e oferecia desse sangue por si e pelos pecados do povo. Como também está escrito em Mateus, capítulo 9, versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificavam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, para que houvesse remissão, era necessário derramamento de sangue. Pelo que também Cristo, sendo perfeito e imaculado, se sacrificou a si mesmo, sofrendo intensamente até a sua morte, para que o castigo do pecado caísse sobre ele. Ora, para que todas as pessoas do mundo pudessem ter os seus pecados perdoados, era necessário que houvesse um sacrifício perfeito, sendo esse o sacrifício de Cristo. Essa ideia é descrita no livro de Hebreus, capítulo 9, versículos do 11 ao 15, que diz assim: Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão de homens, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque, se pelo sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servires ao Deus vivo? O Novo Testamento marca uma nova era, onde a salvação é pela graça e não pelas obras da lei dos profetas. Em Romanos, capítulo 10, versículos do 4, 5, 8 e 9, diz isso. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: O homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas que diz: A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessardes ao Senhor Jesus e em teu coração crerdes que Jesus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Esses versículos falam da diferença da justificação pela lei dos profetas, que é a do Antigo Testamento, e da justificação pela fé, que é a do Novo Testamento. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo e pelo seu sacrifício alcançamos a misericórdia. Só através dele podemos alcançar a Deus e sermos salvos. Portanto, esse favor imerecido vindo de Deus nos deu a salvação. Por isso devemos seguir a ele em cada momento da nossa vida, seguindo seus ensinamentos e praticar boas obras. Não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Diante do exposto, chega-se à conclusão de que não se poderia haver remissão, isto é, perdão dos pecados,
sem que haja derramamento de sangue. E Cristo, sendo santo e imaculado, se sacrificou uma vez para o perdão dos pecados de todos. Nós somos salvos através da graça, por meio da fé nesse sacrifício. Enfim, deixo esse versículo para finalizar a mensagem. João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Espero que essa palavra tenha edificado a todos que a ouviram. Que Deus abençoe. Amém.